Olá a todos. Hoje gravando num local diferente, de uma forma diferente. Talvez vocês durante a live percebam algum som do ambiente. Não a música, é claro, mas algum som do ambiente, tipo atrás dessa janela, no quintal, no corredor, tem 2 cães. E eles devem estar acordando agora, então em algum momento talvez vocês escutem algum som, algum barulho deles. Ok? Eu vou começar com uma oração que sempre faço. Ok? Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus. Por favor, Senhor, salva-me. Ok, começando isso e dito isso, a vida é muito além do que a gente está acostumado. Por exemplo, nós estamos acostumados a utilizar esses 100 anos que temos de vida para fazermos uma porção de coisas, para criar nossos filhos, para procurar um bom emprego, para cuidar de nossa velhice, nossa aposentadoria. A gente também tem, durante o período de trabalho nosso, os anos que a gente trabalha, lutar para conseguir conquistar as coisas que planejamos, que sonhamos. Nós planejamos tanta coisa, nós planejamos viagens, nós planejamos casas para viver, nós planejamos o carro para transportar a gente, nós planejamos uma família, planejamos saúde. Todos esses são os nossos sonhos e planejamentos, para que a gente possa, durante esse tempo, usufruir dessa natureza o máximo que a gente puder e manter as nossas necessidades básicas atendidas. Essa é a vida humana. Durante esse período, durante esse percurso todo, a gente vai aprendendo uma porção de coisas. Por exemplo, a gente aprende que esse mundo é muito mais do que a gente conhece, que nele está a vida e que a vida produz um monte de milagres, que a vida produz um monte de sensações, que a vida produz um monte de experiências. E todas essas experiências que buscamos, muitas delas estão relacionadas a quem eu sou. Sabe, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que significa isso tudo? Para onde eu vou? De onde eu vim? O que é que está por trás dessas coisas que normalmente a gente desenvolve nesse mundo, a gente corre atrás desse mundo? E a gente ouve um monte de relatos, tem gente que chega pra gente e diz assim: a vida não é só isso. Existe vida após a morte, existe vida após isso que conhecemos aqui. Sabe, temos um monte de informações soltas, muitas dessas informações advindas de religião, muitas dessas informações vindas da ciência, que faz com que você fale, não é só isso esse universo. Nós, além de não estarmos sós, o universo não é só isso que conhecemos e vivemos externamente. A partir deste corpo, essas nossas conquistas, essas nossas batalhas, sabe, criar nossos filhos, desenvolver a nós mesmos, a gente começa a descobrir que existe muito mais do que isso.
E isso tudo que existe, as escrituras chamam de Deus, os cientistas chamam de energia. E os mestres, os profetas, o Verbo feito carne, nos dá uma mensagem muito clara. Nós fomos criados. Nós somos além do que as criaturas que nos tornamos. E nós podemos ter a experiência de sermos essa criatura. E a partir de ter sido criado, de nós termos sido criados, a partir de que toda a natureza, todas as formas que conhecemos, esse planeta e tudo que há nele, a partir de tudo isso, nós podemos e devemos desfrutar de tudo isso, porque tudo isso está para a gente, para que a gente possa viver e desfrutar. E além disso, o que é que realmente existe? As Escrituras e os mestres nos dizem que Deus é um poder, uma luz, que Deus é Espírito, que Deus é a vida eterna. E que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E que tudo o que conhecemos é sua forma manifesta. Que Ele em si mesmo é a essência dentro da manifestação. Manifestação significa a criação. Exteriorização da energia, exteriorização desse poder. E tudo que você conhece é Ele mesmo manifesto. E isso é só o começo de tudo para aprender. E dentro de tudo isso, você pode usufruir desta vida como esse ser humano, usando esse lado do livre-arbítrio, ou você também pode utilizar o outro lado desse livre-arbítrio. Você pode utilizar o lado do livre-arbítrio, que é estar na presença, viver esta vida consciente e experimentando esse poder. Porque essa é a mensagem dos mestres, essa é a mensagem dos profetas, essa é a mensagem dos sábios, dos santos, que viveram essa vida escolhendo o lado do livre-arbítrio, que é estar na presença de Deus. E as pessoas continuam seguindo o lado do livre-arbítrio que escolheu desde o início, naquela metáfora da Gênesis ou do Gênesis, que é a escolha de Adão, que quis viver por si mesmo, quis entender a vida por si mesmo, quis experimentar tudo por si mesmo, acreditando que experimentando as coisas por si mesmo, sua perspectiva de mundo ia ser ampliada. E a humanidade, de acordo com essa metáfora, essa humanidade é o resultado disso. Então nós somos o resultado da escolha de Adão. Essa é uma explicação pela qual você olha esse corpo e ele não é imortal. Ele tem um monte de coisas pelas quais ele passa. E isso é chamado de resultado da escolha. E a escolha, a má escolha, de acordo com a metáfora, de Adão, resultou no pecado original, resultou naquele pecado que transformou a humanidade, que transformou esse paraíso que foi criado nas decisões humanas, à mercê das decisões humanas, de como o ser humano iria viver essa vida, e não mais sob os conselhos, não mais sob a presença de Deus. O ser humano não mais experimentaria, dentro do livre-arbítrio, a presença de Deus por escolha. Por isso, livre-arbítrio. Você julga, você decide. E a partir daí, essa experiência humana passou a ser assim como a que a gente vive. E nós nascemos nesse mundo, cada criança que nasce nesse mundo, ela vive sua vida aprendendo por si mesmo como sobreviver, como desfrutar, como passar esses 100 anos que ela tem aqui nesse corpo. E ela vive
o melhor que pode e aprende e usa todos os meios possíveis, usa a ciência, usa a religião, usa tudo, usa as escrituras para nortear seu destino. E ele vai passar sua vida escolhendo um lado ou outro, né? Ele vai passar sua vida assim. Esse ser humano não tem nem ideia do que é escolher o outro lado. Porque o outro lado é a soma dos dois. Muitas pessoas pensam que ele vai ter que escolher e quando ele escolher, ele vai só viver o outro lado e ele nem sabe o que significa viver o outro lado. Não tem valor nenhum o outro lado. Como eu sempre falo, nada significa nada em si mesmo, a não ser o significado que eu dou. E por ele não saber, ele não pode dar o significado, o valor correto do que seria estar desse outro lado. Estar desse outro lado não significa não estar dentro deste lado. Estar do outro lado significa somar, significa você continuar, você viver, porque você está nesse mundo, você vai viver este lado que é ser esse ser humano, esse filho de Deus. Mas você vai viver somando o outro lado. Somando o conhecimento, somando, tirando os véus que separam da visão do todo, tirando esses véus que separam a percepção de que esse poder está cuidando da gente, que é onipresente, onisciente, onipotente, que é Deus mesmo, manifesto tudo que você conhece. É a soma. E a beleza é que é a soma. Uma vez existindo nesse mundo, o que você pode perceber é o seguinte: não nos contaram a beleza que seria escolhermos o lado do livre-arbítrio da presença de Deus. E tudo que a gente conhece é o lado do livre-arbítrio que Adão escolheu. E as religiões estão incluídas nesse lado. Todas elas. Porque você continua apenas ouvindo, mas não toma as decisões. Não toma a decisão de viver desse lado. E a decisão de viver desse lado passa pela meditação, começa pela meditação. Mas, por isso, e para isso você precisa do Mestre. Jesus disse, lembra-se, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou falando sobre a religião judaico-cristã. Mas os hindus têm a mesma proposta. Os gregos, os indígenas de qualquer país, qualquer religião, toda religião nasceu, sem exceção, nasceu dos ensinamentos de um mestre que prometeu levá-los a essa experiência, que sempre disse, você vai me reconhecer pelos frutos. E os frutos é o que ele é e o que ele oferece. E o que ele oferece é o Espírito. O que ele oferece é o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Onde você nascendo de novo, tendo essa iniciação para esse mundo, passa a viver na luz, passa a viver essa vida, experimentando, sentindo, sendo um com o Criador. Então, o livre-arbítrio
Não é aquela escolha de que uma coisa ou outra. Entende isso? Muita gente tem essa noção, por isso, talvez, colocado medo por outras pessoas, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. O importante é só que vocês percebam que o livre-arbítrio significa viver nesse mundo, esses 100 anos, aprendendo o que você quiser, sem referência nenhuma de lá para cá, apenas usando as referências religiosas e as referências da ciência, do que a gente deduz, do que a gente aprende deduzindo, do que a gente aprende raciocinando nesse mundo, por nós mesmos. E toda experiência que a gente aprende por nós mesmos, muitas vezes, as referências que usamos não são as melhores. Para o nosso crescimento, desde que a gente nasceu, as referências que usamos foram o nosso meio. Essas foram as referências. Só que a gente cresce e não usa referências novas, não procura referências novas para desenvolver a nossa identidade, para descobrir que somos uma coisa muito melhor, que não somos a melhor versão de nós mesmos. E quando a gente começa a usar referências que nos apontam para isso, e fala assim, o mundo não precisa ter sofrimento. Todo sofrimento humano é uma dedução lógica de sua perspectiva. Ele analisa a partir de sua perspectiva. Ele analisa o fato e sofre. Porque a sua perspectiva o leva a ter a conclusão que é sofrer. Então, ele sofre. E nesse mundo, todas as perspectivas, todo o raciocínio que temos sobre os fatos que acontecem, os fatos acontecem, eles em si mesmos, lembra-se disso, não têm significado. Eles são fatos. Porque os fatos, eles significam algo porque nós damos significado. E nós aprendemos a dar significado usando as pessoas que conhecemos até hoje. Usando as referências, os livros. E, pior do que isso, quando usamos uma referência, quando seja ela um livro, por exemplo, mesmo isso não conseguimos absorver claramente a mensagem, porque analisamos essa mensagem sob condição. E a condição prévia é nossa perspectiva de mundo. E se nos disseram assim, olha só que maluco que é isso. Você tem, por exemplo, você pega um livro na mão. Olha o que eu vou dizer para você. Eu não estou criticando ninguém, eu estou falando referência e perspectiva criada, né? Você pega um livro na mão, esse livro é cheio de mensagens profundas. E você olha isso, e aí vem uma referência. Alguém disse para você, o que está contido nesse livro, esse livro é a Bíblia? O que está contido nesse livro, a Bíblia aprova? O que isso significa? Que você está usando alguma referência que criou essa perspectiva em você, que cria essa perspectiva em você. Então, a partir dessa perspectiva, eu vou dizer para você, isso não é cristã, tá? Todas as religiões fazem isso. Está fora da nossa escritura, está fora do que diz aqui. Então não leia, não aprenda. E você olha isso e cria uma perspectiva baseada nas referências que tivemos. E você não cria e não usa referências novas para melhorar a sua perspectiva.
E você não aprende, não conhece. Portanto, você se limita àquilo. Se você é hindu e de repente cai na tua mão uma Bíblia, você olha isso e fala, opa, pera aqui, isso aqui não é o Srimad Bhagavatam, isso aqui não são os Vedas, entende? Isso aqui não são os Upanishadas, isso aqui não é nenhuma sutra hindu. E se eu ler isso, se eu usar essa referência, eu posso macular as referências que eu uso para a minha espiritualidade, para o meu crescimento espiritual. E aí ele não aprende nenhuma referência nova. E quando você, mesmo sendo cristão e vivendo aqui, eu estou falando porque nós somos, sabe, resultado da judaico-cristã. Se a gente estivesse na Índia, ou na Grécia, ou qualquer outro canto do mundo, na África, ou qualquer canto do mundo, as referências para as perspectivas para analisar as coisas, para experimentar e viver as coisas, seriam diferentes. Eu ainda tenho mais 5 minutos para começar o tema que me propus, ok? Mas nesses 5 minutos tem que entender isso. Para mim, eu tenho meu eixo. Eu tenho meu norte. Eu tenho minha bússola. Eu sei como caminhar nesse mundo sem me perder. E por ter isso, e por ter filtros baseados na minha bússola, que não é perspectiva de ninguém, que é uma experiência, que é o norte baseado numa experiência, baseado nisso, eu consigo, eu posso, eu estou livre para aprender. Não importa de que canto desse mundo venha o aprendizado, eu estou pronto a absorver. Se você é japonês e tiver alguma coisa para me dar, e se no meu filtro eu puder aprender com isso, isso foi espiritual, e eu puder aprender com isso, eu não vou ter problema nenhum. Se você é um hindu, se você é um muçulmano, e tiver alguma coisa para aprender, tiver alguma coisa para ensinar, e eu, baseado no filtro da minha experiência, puder sentir que aquilo ali é espiritual e pode me levar a evoluir um pouco mais, eu não tenho problema nenhum. Gente, não importa de onde venha o conhecimento, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. As civilizações são resultado das referências que eles usaram e de sua perspectiva de mundo. E criaram civilizações diferentes umas das outras, mas todo o resultado de uma evolução nasceu de Deus. Todos os resultados de uma evolução, de uma civilização, nasceu da estrutura criada naquele local. Hoje, com o advento das viagens, com o advento da internet, você tem chance de usar referências do mundo todo. Tudo está disponível para você. Eu não estou falando para você fazer isso, para você ficar indo atrás, não. Lembre-se de uma coisa. A busca do conhecimento é específica. A busca do conhecimento não tem nada a ver com escolher uma religião. A busca do conhecimento não tem nada a ver com escolher um lado. A busca do conhecimento está em você, enquanto alma, para evoluir, você enquanto alma, você busca referências, onde quer que elas estejam, que possa te ajudar a evoluir. Não necessariamente precisa alterar a sua base.
Entende o que eu estou falando? Você não tem que deixar, olha só, você não tem que deixar de ser cristão para ser hindu, não tem que deixar de ser muçulmano para ser hindu, você não tem que deixar de ser nada para ser nada. Você é o observador, você é a onipresença, você é a luz. Religião, informações, profissões, perspectivas, são coisas adquiridas ao longo da sua viagem. E onde quer que você nasça, você vai usar as referências primeiro do local. Vai crescer com essas referências e elas vão ser sua bússola para analisar se aprende ou não determinadas coisas, se elas são ou não coisas que vão te evoluir. Mas onde eu estou querendo chegar tem um ponto, tem uma experiência que te permite ser livre de todas as referências para poder e perspectivas criadas baseadas nessas referências e poder evoluir, porque você vai ter uma referência que é a referência que o mestre deu. Entenda isso. O mestre deu uma referência para o ser humano. Antes de qualquer coisa, conhece-te a ti mesmo. Busca primeiro o reino dos céus. Busca primeiro conhecer-se a si mesmo. Busca nascer de novo. Sabe, começa. Depois de velho, nasça outra vez. Depois de velho, conhece o que você é. Depois de velho, nasça para o mundo do Espírito e descubra que você é luz. E descubra que você é energia. E descubra que você é a vida, você é o observador. Você é o sopro dentro da matéria. E não importa que nacionalidade, não importa que cultura, não importa que religião, não importa que conhecimento científico. Isso não importa, porque isso é adquirido. Este corpo é adquirido. Todas as informações e referências são adquiridas. Tudo é adquirido. A única coisa que não é adquirida é o que você é. O que você é. E Deus não são adquiridos. É o que você é. O significado disso é adquirido. O valor disso é adquirido. E usar como referência para significar algo entre você e Deus, e entre Deus, você e a criação, é melhor você usar as melhores referências para isso. Porque nisso está a qualidade de tua vida, de tua existência. Para isso a gente precisa abrir bem nossos olhos. Ok, gente. Vou entrar num tema agora, que eu disse ontem que entraria. Eu costumo cumprir minhas promessas desde que elas sejam boas para vocês. E é sobre energia. E eu não estou falando de Deus. Eu estou falando da energia criada por Ele. Eu estou falando sobre algo que é vitalidade. Essa vitalidade que você tem, lembra-se quando você olha uma criança e você fala assim, nossa, essa criança é cheia de energia, ela não consegue ficar quieta, ela não para no lugar, e ela caminha de um lado para o outro, corre o dia inteiro e não se cansa. E quando chega no fim do dia, essa criança cai, dorme de cansada, mas ela tem energia para aprender, para correr, ela é carregada de energia. A gente observa isso. E de repente você olha um jovem
E você percebe que o jovem também tem energia. Muita energia. Para fazer tantas coisas. Energia. Vitalidade. E depois você vê uma pessoa madura. E você olha essa pessoa e fala: o que aconteceu? Ele está ficando velho. Olha a observação. E cansado. Entende isso? E aí você percebe o seguinte quando observa as pessoas vivendo mais anos nesse mundo, passando por esse mundo. Cadê a vitalidade dessa pessoa? Cadê a energia dessa pessoa? E aí você, usando essa referência que não é a correta, você usando essa referência, você cria uma perspectiva sobre isso. E então você diz assim: a pessoa com a idade perde a vitalidade. O corpo humano, ele tem um tempo útil. Mas eu não estou falando sobre se esse músculo está ficando cansado. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando se suas pernas não têm mais a força de antes. Porque conforme vai envelhecendo, você vai perdendo massa magra. Você vai perdendo tônus muscular. Isso não é, a gente confunde. E de repente você vê um vídeo na internet de um velhinho, vivendo bem, cheio de energia, cheio de vida, feliz. Você vê os mestres na história, a história dos mestres, que eram aqueles seres que estavam velhinhos e morreram de velhos, Lao Tse e tantos. E você olha aquele velhinho e você fala: não é possível, porque ele é um velhinho feliz, cheio de vitalidade. De repente você vê um velhinho e ele fala: eu estou aqui, e o filho está cuidando dele, e ele está lá, já demente, já com Alzheimer, já com aquelas situações que a própria velhice traz ao corpo, não à alma, gente, ao corpo. E você vê ele ainda cheio de vida. Você vê, por exemplo, o cuidador ou o filho cuidando dele. Só que ele é feliz. Ele é cheio de vitalidade. E ele fala: se meu corpo pudesse. Entende o que eu estou te dizendo? Porque ele não perdeu a qualidade da vitalidade. E o que é vitalidade? O que é essa energia vital? É o que nós vamos falar a partir de agora. Gente, esse corpo, eu vou fazer uma metáfora agora, eu preciso que vocês entendam isso. Este corpo, ele é totalmente feito dos elementos desse mundo. Metaforicamente, ele é um corpo de barro. Ok, gente? Para que este corpo esteja na formação, no formato, na aparência, na forma de ser humano, ou o que forma seja, o que mantém este corpo em pé, o que mantém isso, vamos chamar metaforicamente para vocês entenderem, para ser uma coisa didática, é a energia elétrica do corpo. Então imagine que você tem esse corpo em pé e ele tem uma energia elétrica nele. Para vocês entenderem as etapas, tá? É uma explicação totalmente metafórica, tá, gente? Minha, para vocês entenderem. Lembra-se quando você vê um corpo sem vida, um corpo morto? Esse corpo estirado, duro, é porque ele perdeu o quê? A vitalidade? Não, é outra coisa. Ele perdeu a eletricidade do corpo. Como é e por que a eletricidade se vai? Porque a vida se foi daquele corpo. A pessoa é aquele corpo morto? Não, a pessoa é a vida que se foi. Esse entendimento de que você está lá morrendo, você está lá morrendo, já é o erro. De você estar lá e você vê a vida indo embora, é um erro. Essa é a perspectiva de Adão.
A perspectiva de Jesus, a perspectiva do Verbo feito carne é outra coisa. É o contrário. Você é a vida e seu corpo não está mais podendo manter você, então você segue seu caminho. Esse corpo volta aos seus elementos, volta ao pó, volta ao barro. Essa é a perspectiva correta, ok? Ok. Dentro desse corpo, para que esse corpo continue existindo, ele é constituído fisicamente do barro, dos elementos e da eletricidade, ok? Dentro desse corpo, que tem a eletricidade e a matéria, juntos os dois, eletricidade também é matéria, ok? A matéria é energia, okay? É uma densidade de energia, tudo é energia. Mas aí se você olha e fala assim, ok, o que faz esse corpo então caminhar, o que a gente costuma dizer ter vida? É a alma dentro dele, é o sopro, é a respiração, é a energia, é Deus dentro dele, é o Espírito Santo habitar esse corpo. É você estar usando esse corpo e respirando dentro dele. Sabe, é você estar aí e respirando junto com o seu pulmão, sentindo esse coração, você estando dentro, observando, vivendo dentro desse corpo. Ok, gente? Então você tem corpo, o plano mental, que é o plano das energias, da eletricidade, e você está aí dentro. Só que você está dentro de um corpo, e enquanto você vive nesse mundo, você pode ter duas experiências. Viver essa vida cansado de existir por falta de perspectiva ou decepções. A gente vai, em outras lives, falar mais sobre esse sofrimento humano desnecessário, que é o sofrimento de Adão. Okay? Mas você estando dentro desse corpo, este corpo, gente, para que esse corpo e essa eletricidade esteja funcionando perfeitamente, ele sofreu uma carga. Você está dentro de um corpo que funciona como se fosse uma bateria. A eletricidade é a carga mínima. Mas esse corpo precisa ser recarregado. É muito fácil se usar essa metáfora, porque todos nós, 90% da população do mundo, tem celulares. E o celular tem bateria. E essa bateria dura um dia. A nossa bateria dura 100 anos. A não ser que você utilize essa carga de uma forma errada. Ou permita que essa carga se perca e não carregue. Mas a carga da bateria, não a bateria é esse corpo com a parte elétrica dele. A carga dele, que é a energia vital, os glóbulos de vitalidade que existem em tudo, são absorvidos por esse corpo. E esse corpo fica cheio de energia, cheio de vitalidade. Essa vitalidade é a carga máxima. Ou ali, 50%, 30%, você já tira teu celular e vai porque você sabe que tem carga. O ser humano vive a meia carga. Às vezes nem é isso, às vezes você tem só 10% de vitalidade no teu corpo. E você está vivendo nesse mundo e você carrega um pouquinho. Quando está 20%, você arranca o cabo da energia do celular e sai com o celular a 20%. Sai com o celular a 30%, 40%. Você olha, tá 50%, tá bom. 80%, nossa senhora, estou cheio de carga. E segue. O teu corpo é igual, gente. Quando você olha uma criança, ela está 100% de carga. As pessoas vão vivendo nesse mundo e vão ficando satisfeitas com 90% de carga. Vão se adaptando a viver com 60% de carga. Descobrem que podem existir nesse mundo só com 20% de carga. Tem gente que trabalha com 5% de carga só. Uma vez eu estava fazendo uma operação
tinha uma pessoa do lado e os dois estavam fazendo a operação, não tinha como carregar meu celular, e eu tinha que terminar a operação. Gente, ela estava com 2% de carga, e eu consegui terminar a operação mesmo com 2% de carga, e ainda fui embora para carregar meu celular com 1%, e ele em vermelho ali quase apagando. Eu não me lembro se apagou no trajeto. A vida é assim. Gente, vamos dividir as coisas. Corpo, carga da bateria mínima, que é a energia, sabe, energia elétrica do corpo, carga mínima de bateria, você não apaga e vira pó, tá? E a carga que você dá quando você liga na eletricidade, para que essa energia mínima, senão o celular morre, você coloca carga. E quanto mais carga você coloca, mais criança você se sente. Criança é uma metáfora, gente. Mais vitalidade próxima ao que uma criança tem, mais vitalidade próxima ao que um jovem tem, mais vitalidade próxima que aqueles velhinhos cheios de carga. Você observa. E por que é que uma criança tem muita carga e um velho não tem? Ah, a carga da criança acaba. Não! É você, sem saber, não absorve carga porque você está decepcionado com a vida. Você vai se cansando de carregar. Sabe, antes você tinha grandes planos, grandes sonhos. De repente, você vai perdendo esse sonho. Por quê? Você não conseguiu isso, não conseguiu. Entende o que eu estou te falando, gente? Você tem uma perspectiva, uma expectativa. Essas expectativas não são atingidas. Aí o que você faz? Em vez de aumentar o sonho, você diminui o sonho. E o ser humano, de tanto diminuir esse sonho para ser possível ser atingido, de acordo com sua carga, ele vai se decepcionando com a vida. Tudo que você precisa é uma coisa chamada motivação. Eu não estou falando motivação comportamental, isso eu dou aula de comportamento, gente. Eu vou oferecer para vocês aula de comportamento em algum momento. Não é isso. Não é isso. É outra coisa. O que a gente precisa entender como motivacional é uma coisa que os religiosos e os cientistas descobrem quando eles vislumbram a grandeza do universo, a grandeza de Deus. E que eles começam a descobrir que eles podem confiar nessa energia que mantém o universo numa sincronia perfeita, que não é um acaso, isso estou falando de forma científica. E então eles passam a ter uma coisa chamada eu creio, que essa energia sabe o que está fazendo, que essa energia é inteligente. É inteligente. A energia, a luz é inteligente. E então ele começa a ter uma coisa chamada eu creio. Gente, eu dou fé. Lembra quando você vai assinar como fiador de alguém? Alguém vai fazer uma compra, você vai lá e fala, não, eu dou fé, eu assino. Assinar significa, eu acredito que essa pessoa vai pagar. Da mesma forma, o cientista faz isso com a energia criadora, com o pleno. Sabe? Ele não chama isso de Deus, mas a luz que mantém esse universo inteiro unido e sincrônico. Ele dá fé, porque ele viu, porque ele estuda. Então, ele dá fé. Então, ele tem fé que ele está sendo cuidado. E quando ele tem fé que ele está sendo cuidado, e quando ele tem fé, nascido dessa experiência de cada vez observar mais como a criação se funciona, ele vai aumentando sua motivação para continuar pesquisando,
Porque essa pesquisa vai fazendo com que ele se entusiasme. Entusiasmo significa cheio do Espírito. E ele vai cada vez mais se inspirando, cada vez que ele se inspira. Inspiração é o que faz ele carregar o corpo dele de vitalidade, estar inspirado e ser uma pessoa inspirada, ser uma pessoa que vive cheia do Espírito, cheia de energia vital, cheia dessa vitalidade de uma criança. E se enche e carrega a sua bateria. Cada vez que ele se motiva, cada vez que ele se inspira, cada vez que ele se entusiasma, cada vez que ele tem fé, que ele faz crescer esse sim, eu creio, eu estou vendo, que beleza que é a natureza, eu estou falando cientificamente, que beleza que é essa energia, que sincronicidade, que perfeição. Olha as partículas, as menores partículas. Sabe, os íons, os quarks, os átomos, tudo energia, o universo inteiro é energia. E ele se entusiasma, ele se inspira com o que ele está observando, ele se motiva. E então, isso faz com que ele carregue a sua bateria. O religioso igual. Ele lê as Escrituras, ele ouve a palavra de Jesus. Eu estou usando Jesus como exemplo, tá? Se tiver algum muçulmano, algum judeu, algum árabe, sei lá, eu já falei, algum hindu aqui, ou algum africano, o que quer que seja, que tenha uma outra cultura, é só transferir, tá? Usando Jesus de exemplo. As Escrituras deixadas por... Na verdade não foi ele deixou a mensagem, os discípulos escreveram as Escrituras. Mas vamos lá, se você se baseia nisso, está cheio ali de motivos, está cheio ali de entusiasmo e inspiração na experiência das pessoas que estiveram com Jesus, na experiência do próprio Jesus, sua vida. Sabe, eu sou a luz do mundo, eu e o Pai somos um, e eu estou aqui para que vocês tenham vida, como eu tenho vida, a vida é eterna. Eu estou aqui para lhes oferecer a água da vida. E ele, para muita gente, ele deu o batismo do Espírito Santo. Ele falava, João Batista batizava na água. Batizar na água é um batismo simbólico. Mas batizar na água da vida, batizar no Espírito Santo, batizar na luz, era o que Jesus ensinou. E essa é a mensagem. Quando você vê isso, você fala, uau! Sabe, não só eu fui criado, não só tudo isso que existe não é acaso, mas tem um Pai. A referência que eu uso para isso é a Jesus, então duvide dele. Se você tem que duvidar do que eu estou falando, duvide dele, porque essa mensagem é dele. Então, se você está dizendo que isso é mentira, então você está dizendo que Jesus é mentiroso. Então, onde eu estou querendo chegar, gente? Você tem uma referência, essa referência é Cristo. Acabou. Para nós, ela é a maior referência. Quem que você vai usar de referência? O quê? Quem? Qual é a pessoa? Qual é o meio? Qual é a cultura? O que você vai usar de referência? A maior referência que nós temos aqui, a maior referência que você tem, a maior referência é Jesus. Se você tem que acreditar em alguma experiência, se você tem que se nortear para entender alguma coisa, ok, gente? A mensagem está aí. Você a tem. Talvez você não esteja vendo do jeito correto. Ok, podemos resolver isso. Ok, gente, então vamos lá. Qual é a mensagem? Já falei a mensagem religiosa. Qual é a mensagem? Desculpe, a mensagem científica. Vamos para a religiosa. Deus é luz. Deus é Pai. Sabe, você sabe que Ele está cuidando de você. Você é filho dele. Lembra os exemplos que Jesus dava? Se um filho pede para o pai uma coisa boa, o pai vai dar uma ruim? Não! Deus é amor, Deus é luz, Deus é Pai. Sabe, você vai até essa porta, bata e ela será aberta. Peça e será dado. Aí você olha e fala, mas peraí, o cientista falou que Deus é energia. Ok, mas qual a referência? É Jesus. E o que ele dizia? Que essa luz, Deus é luz, onipresente, onisciente, onipotente. Ele está falando da mesma energia que do cientista.
Há 2.000 anos atrás ele já sabia de tudo isso. Ele sempre foi um cientista. Jesus sempre foi a ciência pura. E ele falava, Deus é luz, Deus é espírito, Deus é energia, onipresente, onisciente e onipotente. E ele falava isso. Ele cuida de você, ele está cuidando de você. Você pode viver essa vida unido a ele. Jesus falava, né? Jesus, palavras dele, eu vim para que vocês tenham vida eterna. Eu vim para que vocês experimentem Deus, que vocês sejam um com ele, assim como eu. Entende isso, gente? Essa é a mensagem. E quando você começa a ver e fala assim, pô, mas peraí, o Criador de tudo me escuta? Ué, qual a referência que a gente ouviu isso? Jesus. Então acabou. Você vai discutir, vai dizer que ele é mentiroso? Não. Você vai ouvir aquele que sabe. E aquele que sabe está dizendo para você, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Se você fizer mal a qualquer um dos meus pequeninos, ele está dizendo, se você tratar mal qualquer forma de vida, você está tratando mal a mim. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Isso significa que as formas é Ele mesmo. Ou, se você quiser usar uma linguagem metafórica, Ele está dentro de cada forma. Assim como a gente usa a metáfora de que você tem esse corpo, mas você, na verdade, está dentro desse corpo. Ok? Vitalidade. Como que você absorve vitalidade? Você absorve vitalidade no entusiasmo, na inspiração, na fé. Você absorve vitalidade na percepção de mundo. Quando você olha e fala, uau! E a gente precisa voltar a ter esse uau. A gente perdeu esse uau. A gente acha que maturidade é não ter esse uau mais. Uma criança se maravilha com tudo. A gente acha que vai crescendo e não pode mais se maravilhar com tudo. Ah não, eu sou sério. E vamos perdendo. Ah, estou velho. Não tenho mais tempo. A vida para mim acabou. Perspectiva de mundo. Isso é que nos faz sofrer. A nossa perspectiva de mundo. Se a gente mudar a nossa perspectiva, se a gente mudar o significado que a gente vem dando a tudo, o valor que nós viemos dando a tudo, vai mudar completamente nossa vida. Se a gente entender os programas básicos internos, mas vamos falar de vitalidade. A gente vai fazer isso em todas as lives, tá? A gente sempre vai ter coisas novas, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Como ter vitalidade, como que ela vem pra gente, a maior parte delas vem disso, da inspiração. Por quê? Porque quando você está inspirado, você absorve, quando você tem fé, você absorve uma quantidade imensa de vitalidade, de força. Sabe? Dessa energia advinda da experiência do Criador. Segunda forma, os alimentos que a gente consome. Por quê? Para que esse corpo seja alimentado. A gente acha que a gente come uma fruta, a gente não come uma fruta. A gente acha que a gente come um pedaço de carne, a gente não come um pedaço de carne. Nós estamos comendo energia. Esse corpo precisa de vitalidade. Lembra-se que você só pode comer uma fruta enquanto ela está viva? Você colhe uma fruta, você tem que comer ela logo, porque se ela estiver morta, ela perdeu a vitalidade. Perdeu a vitalidade, perdeu a energia da vida. Nós comemos a energia da vida. Nós não comemos a matéria, o pó. Nós não comemos elementos. Se a fruta morreu, morreu. Se você pegar uma alface, ela estiver morta, um abacate, ela estiver morto. Por isso apodrece. Você tem que comer as coisas frescas. Frescas, vai numa feira, tudo é fresco, né? Assim que a gente fala. Então, todas as coisas dentro do prazo de validade, todas as coisas que estão frescas, estão cheias de energia, da mesma vitalidade que faz uma criança saltitar. Por isso nós temos que ter qualidade na nossa alimentação, porque a vitalidade, a nossa vitalidade vem da comida, vem da alimentação. A alimentação é que traz para dentro do corpo o combustível. Combustível igual vitalidade. Ok? Carga da bateria.
você vai dando para o seu corpo conforme você vai se alimentando. Segunda forma de você colocar vitalidade para dentro do seu corpo, a forma mais forte, mais direta, é usando tua respiração. O componente mais forte do átomo de oxigênio é a vitalidade. Quando você inspira e traz para dentro desse corpo todo o oxigênio, quando você faz isso, você enche teu corpo de prana, você enche teu corpo de vitalidade, você enche teu corpo de orgônio, você enche teu corpo de toda, não importa o nome que qualquer cientista ou religião dê a isso. Você se enche do espírito. Você se enche de vitalidade, você se enche de energia. Essa energia é sua carga. Olha o trabalho que o sol faz para te entregar uma quantidade imensa de prana, para te entregar uma quantidade imensa de vitalidade. Uma boa parte da nossa vitalidade, quase que mais da metade, ou muito mais, quase a totalidade, porque a vitalidade ela vem nas formas físicas. Sabe? Vem do sol, dos alimentos. O sol faz acontecer tudo, a vida toda, física nesse mundo, inclusive enchê-las de vitalidade. A forma é inspiração, entusiasmo, motivação, fé e respiração. Quando você inspira, você está trazendo para dentro do teu corpo essa energia vital, essa força vital. Muitos chamam isso de força vital, outros chamam de orgônio, outros chamam de prana, outros chamam de ki, de chi. Lembra-se? Quando você vai fazer uma cura, o que você faz? Você movimenta o prana, você movimenta a energia vital, você movimenta a energia vital, você movimenta a vitalidade. Muitas pessoas, elas não entendem. E quando elas vão curar alguém, elas acham que elas têm que dar a vitalidade sua para outra pessoa. Não! A vitalidade está em tudo, na onipresença, na onisciência, na onipotência. Por isso é que os religiosos falam: você se curou, tua fé te curou. Porque a pessoa não dá energia de si mesma. Quem conhece não dá energia de si mesma. Não precisa. Não é para isso. O que você tem que fazer é ser como se fosse um canal, um fio, um alto-falante. Você tem que pedir: Deus, cura essa pessoa. Deus te curou. Tua fé te salvou. Porque é Deus, a vontade dele, e o que ele criou, que a energia vital é criada por ele e está disponível. A pessoa usa a sua fé e você usa o motivacional, o direcionamento, a canalização. Mas você não dá de si mesmo. Entendeu? Por quê? Porque quando você está fazendo uma cura, quando você está fazendo uma imposição de mãos, quando você está fazendo uma cura prânica, quando você está fazendo um reiki, ou simplesmente orando uma oração de cura, o que você está fazendo? Você está pedindo ao universo, você está pedindo a Deus: por favor, Senhor, me usa para curar aquela pessoa. Mas não é eu vou curar aquela pessoa. Cara, se você fizer isso, você vai ficar doente, você vai perder energia vital. Mas quando você faz um ato de caridade, de bondade, lembra? Quando você faz um ato altruísta, quando você dá de si, e você fala: Deus, cura essa pessoa, Deus, protege esse mundo, Deus, por favor, enche esse mundo de clareza. Quando você faz uma oração, cura a doença dessa pessoa. Não é você que está curando, você está sendo um canal. E você olha para a pessoa, talvez você use as mãos. Por quê? Para direcionar, para fazer esse direcionamento só para que seja focado o que você quer para aquilo. E aí você faz a oração. Da mesma forma você faz para si mesmo: Deus, por favor, me dá energia, me dá vitalidade, para que essa vitalidade mexa no meu corpo,
para que essa vitalidade me cure, para que essa vitalidade alimente minhas células, transforme-as e eu seja curado por Ti. Por favor, Senhor, salva-me de perder vitalidade. Salva-me de perder minha fé em Ti. Faz com que o meu amor por Ti cresça. Porque eu quero viver essa vida como uma criança. Eu quero viver essa vida, não importa a idade que eu tenho, amando a Ti. E por seres onipresente, onisciente, onipotente. Como consequência, eu amarei tudo. Como resultado, eu amarei meu próximo. Como resultado, eu amarei as formas que criastes, porque não são minhas, são tuas. E além disso, você está aí, porque tu és onipresente, onisciente e onipotente. E eu convivo no meio de ti, eu estou em ti, isso é fato. Eu estou contigo. Tu estás em mim, tu estás em tudo, mantendo tudo, cuidando. Então, por favor, Jesus me ensinou que eu posso pedir. Jesus me ensinou que eu posso pedir. Então, eu estou te pedindo, encha-me de amor por ti. Encha-me de vitalidade. Faz com que essa bateria, que é este Lael, esteja em carga plena. 100% de carga. Para que você mantenha 100% de carga. Lembra-se do carregador portátil? Significa, mantenha esse celular, estou dando celular de exemplo, tá? Mantenha esse celular conectado a uma fonte de energia. A fonte de energia é sua vida, gente. A fonte de energia é sua respiração. Mantenha essa conexão, fique o tempo todo mantendo-se 100% de carga. E sua vida vai mudar. E isso vai resultar numa perspectiva diferente, numa perspectiva nova. E isso vai fazer com que você tenha amor, e o amor vai te trazer felicidade, vai te trazer confiança, fé, paz. Viva uma vida melhor, se enchendo de amor, se enchendo de vitalidade. Amor não é uma palavra, gente. Amor não tem a ver com nada. Amor é um sentimento, que é uma mistura de um monte de coisa. Gratidão, inspiração. Entende? E para que isso aconteça, você precisa, se você é cientista, você precisa ver a beleza, a obra-prima da onipresença, da energia plena, da luz. Se você é religioso, onipresença, onisciência, onipotência, luz, espírito. Deus é o nome. Dê nome a essa luz. Dê nome a esse poder. Dê nome a essa onipresença. Pai, Deus. Use, aprenda com a melhor referência possível. Ok, gente? Amanhã, outra live, ok? Essa aqui, acho que foi legal, pelo menos para mim, porque eu consegui passar um pouquinho. Gente, inspire, respire conscientemente. Ame esse Criador, valorize isso, dê significado. Se tinha um significado para você, aumente esse significado. Se tinha valor para você, Deus, aumente esse valor. Eu não estou falando de dogma, eu não estou falando de crença, eu não estou falando de participar de nada, eu não estou falando disso, isso é outra coisa. Você faz se você quiser.
Mas se você fizer, você tem que estar do mesmo jeito. Fazendo ou não, você precisa se encher de vitalidade. Você precisa se encher de amor a Deus. Você precisa se encher. Por que precisa? Porque você pode viver essa vida no livre-arbítrio. A experiência de Adão, que é fazer tudo por si mesmo, usando a si mesmo de referência para entender as coisas, ou usar o Espírito Santo, ou usar Deus e o Deus feito carne como referência para você entender e ter uma perspectiva. E aí você vai para o outro lado do livre-arbítrio, que é viver essa vida com Deus. Viver essa vida com Deus é a mesma vida que você vive sem Ele, só que com Ele. Então você vai somar as duas coisas. Isso que o ser humano não entende, porque ele tem véus que não lhe permitem ver. Você vai viver o que você sempre viveu, mas vivendo com Ele, você vai ter vitalidade. Você pode ter vitalidade se inspirando, entendendo, amando, se enchendo de entusiasmo pelo que você está vendo, pela claridade, pela clareza, por estar sendo iluminado, por estar sendo uma pessoa santificada por Ele, tornando-se são mentalmente, são no raciocínio, são na clareza. E toda a perspectiva, gente, naturalmente, muitas das coisas, 50% dos seus problemas vão embora. E os que não forem, têm ferramentas para isso. Mas o principal, gente, é essa bateria precisa estar em carga máxima para a gente ser o tempo todo cheio de vitalidade, como você vê uma criança cheia de energia. As pessoas olham para você e vão falar: uau, o que você tem? O que aconteceu com você? E você fala: nada, só estou feliz. Mas que motivo você tem para ser feliz? Você olha, tua vida fisicamente tem um monte de contratempos, que se você fosse basear nisso, você não estaria feliz. Mas quem disse que sua felicidade se baseia nos altos e baixos dos acontecimentos? Sua felicidade se baseia no Espírito, na luz, na vida. Gente, curtam este vídeo agora. Vai aí, dê aquele, sabe aquele coraçãozinho, não sei como que está aí, se apresentando para você, curta. Para que a plataforma saiba que você estava aqui, que teve gente assistindo. E se inscreva nas minhas redes, para poder ver os vídeos, para você saber que esses vídeos estão chegando, para que eu saiba que estão chegando, para que eu sinta mais motivado. Ok, gente? Até amanhã, 6h33. Gente, você tem tudo para ser feliz. Começa. Valoriza. Começa a observar e dar significado a tudo. Significado usando a referência melhor. Outras referências. Aumentando, não é jogar fora as que você tinha, não. Aumente. Aumente tua visão, sua percepção, suas referências. Ok, gente? Até amanhã. Graça e paz.